Filhos de Deus, sejam bem-vindos! Deixa eu compartilhar um versículo com você. Provérbios 23, verso 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Como é interessante ouvir um livro em seu versículo dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos tenha prazer nos meus caminhos. É interessante a gente ler esse versículo porque nos dá a entender que o livro torna-se vivo e começa a conversar conosco de uma maneira íntima, de uma maneira sentimental. Assim ocorre nos livros poéticos da Bíblia, que são Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes. Esse livro de Provérbios tem uma maneira muito peculiar do livro conversar conosco, como o próprio Deus estivesse conversando conosco. Tendo em vista que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como espada penetrante e cortante. Quando chegamos nesse livro, o livro de Provérbios, nós temos a noção tanto que ela é viva. Quando eu li esse versículo, filho meu, dá-me o teu coração, é como se eu sorrisse para o céu e dissesse: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, Pai, o Senhor está falando comigo. De tamanha intensidade que é os livros de Provérbios, os livros de Salmos. Eu amo e me identifico muito com os livros de Salmos. São os salmos que eu leio quando eu quero me acalentar, em momentos que eu quero descrever palavras para Deus, mas eu não tenho palavras. Davi, com suas histórias e suas experiências, consegue descrever aquilo que eu estou passando. Porque a Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela foi divinamente inspirada. Então, quando Davi escreveu a maioria dos salmos, o Senhor estava vendo você, o Senhor estava me vendo. A nossa atual situação, embora fosse escrito há muitos anos atrás, é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Jesus Cristo vivo. Baseado nesse versículo 26 de Provérbios 23, eu ouço como se o próprio Deus estivesse conversando comigo e estivesse conversando contigo e nos falando de uma maneira muito íntima. E é sobre isso que eu queria falar com você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é para você mudar totalmente a visão e o pensamento que você tem do Deus que você serve, ou até mesmo o Deus que você diz conhecer. Porque a intimidade, ela vai além de saber que existe um Deus assentado no trono, que existe um filho que morreu numa cruz, que existe um Deus que é buscado dentro de igrejas. Intimidade é muito além disso. Por exemplo, eu sou casada com meu marido, sou casada com meu esposo, Diácono Leonardo. E eu tenho intimidade com ele porque eu tenho convívio com ele, eu durmo e acordo com ele, por vezes almoço com ele, tomo café com ele. Jamais eu diria que meu esposo é alguém íntimo meu se eu estivesse morando na minha casa e ele estivesse morando na casa dos pais. Você concorda comigo? Porque não se constitui intimidade sem proximidade. Inclusive é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação ao meu compromisso e relacionamento com Deus. Eu não quero apenas ver Deus como alguém que eu precise ler a Bíblia de vez em quando, que eu precise ir ao templo e que de vez em quando eu ore. Não, eu quero ter uma intimidade com Deus mediante a aproximação de estar com Ele em todo o tempo. Quando eu posso estar com Ele na igreja, junto dos meus irmãos, ou eu posso estar com Ele em reuniões, em cultos no lar, eu estou próxima dele, mas o meu maior interesse é estar com ele quando ninguém está. Porque, por exemplo, a intimidade que eu tenho com meu esposo, eu tenho quando ninguém está por perto. Porque a palavra já diz, é uma intimidade e eu quero estar conversando com ele, eu quero compartilhar coisa com ele, eu quero vivenciar coisas com ele de maneira que seja só com ele, afinal ele é o meu esposo. Então eu tenho essa preocupação de ter assuntos que eu só converse com meu Deus, de poder mostrar coisas interiores a mim, que está dentro do meu coração, que eu só estou mostrando porque eu tenho ele como alguém íntimo, que eu tenho ele como alguém especial, como amigo suficiente para me dar atenção quando eu precisar. No caso, sempre. E eu sou muito feliz quando eu me recordo que a palavra de Deus lá em Isaías me descreve que Deus está em um alto e sublime trono, mas também se faz perto do coração contrito e abatido do homem. Mateus 28:20. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A palavra de Deus me garante que Deus é um Deus íntimo, que Deus é um Deus perto, que Deus é um Deus de proximidade. Então o que está acontecendo que eu não conheço Deus direito? Proximidade. Eu vou tentar te explicar mais ou menos como funciona.
Jesus te ama. Para a primeira opção do Jesus te ama, eu diria: hã? Oi, você falou o quê? E para a segunda opção, eu diria: sério? O interessante é que as duas frases, a primeira e a segunda, foi dita com as mesmas palavras pela mesma pessoa. A diferença foi as distâncias. A primeira eu precisei ir para lá para fora e a segunda eu falei aqui mais perto. Para você entender a diferença de ouvir quem você tem mais proximidade. Para você entender a diferença de conhecer alguém mais de perto. Deus é da mesma maneira. Deus é exatamente dessa forma. Como a história de um homem que disse assim para o seu filho. Aliás, ele respondeu ao seu filho. Ele disse assim, o filho disse assim: aqui dali é um avião? Ele disse, é. Ele disse, pequeno? Aí ele disse, não, o avião é grande, mas por que ele tá pequeno? Aí o outro dia, ele foi no aeroporto e falou bem assim, olha aqui, aquele avião que tava lá longe é desse tamanho aqui, mas porque estava longe, pareceu pequeno. Quanto mais distante você estiver de Deus, menos você vai conhecer sobre Ele, menos você vai entender sobre Ele, menos amizade você vai ter com Ele. Mas quanto mais decisão de estar próximo você ter de Deus, mais você vai se alimentando e conhecendo Ele. Sabe, eu amo entrar em intimidade com o Senhor, ficar na minha sala, só Ele e eu, descrever o quanto eu admiro, o quanto eu amo, tanto que eu me emociono, só tá eu sozinha, aparentemente na sala, mas eu choro tanto porque a presença dele é real. Eu me quebranto demais. Quantas experiências eu já tive com Deus estando sozinha, as visões que eu já tive do céu, quando eu sozinha busquei intimidade com Ele. Eu falei, senta aqui no meu sofá, porque eu sou sua filha, o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor é real, eu sei que eu tenho paternidade de Deus, eu sei que eu te tenho como meu Senhor, como íntimo meu, como meu Pai. E quando eu menos esperei, comecei as lágrimas a descer, porque a sala saiu da atmosfera normal e terrena para uma atmosfera de amor, familiar, de pai, íntima. Eu até acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque ninguém constitui intimidade de maneira rápida, né? Mas sendo assim, a intimidade com Deus, ela vai começar devagar. Ela vai começar com pequenos momentos, ela vai conversar, às vezes você vai ter mais disposição, outras vezes você vai ter mais preguiça, até você pegar o conhecer de Deus e o gosto por Ele entrar dentro das suas entranhas, dentro do seu ser, sabe? E eu também posso te ajudar a dizer pra você que você não pode desistir nas primeiras impressões. Às vezes talvez o Senhor te agracie dependendo da sua fé também, da intensidade. Da primeira maneira que você chegar, Ele já vai fazer você sentir, quem sabe você já vai ter uma experiência. Algumas vezes o Senhor vai estar lá, mas Ele vai estar de uma maneira silenciosa. Ele não vai mostrar sua glória, não vai mostrar sua voz, para ver quem é você quando Ele não tá. Quem é você quando você chama, Ele ainda não aparece, para saber dimensionar a sua fé. Não para Ele, porque Ele já sabe, mas para você mesmo. Posso te falar, não tem experiência melhor. Eu já fui para parques muito legais, eu já ganhei muitos presentes, eu já comi o melhor chocolate que você pode imaginar, que sou chocolatra, e eu já tive inúmeras sensações nessa terra. Eu até falo um pouco mais sentimental agora, mas a experiência de estar com Deus, de sentir Deus, não se compara a nenhuma sensação na Terra. Primeira coisa, você vai quebrar a distância de estar com Deus de vez em nunca. Quando eu preciso, quando dá. Você precisa entender que quando a gente quer amizade com alguém, a gente insiste naquela pessoa. A gente luta pelaquela amizade, pelo aquele relacionamento. A gente quer estar ali. A segunda coisa é você ter fé em se achegar sozinho e saber que Deus está ali, porque o autor da carta aos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E a terceira coisa é você entender que você não está se achegando a Jesus Cristo de qualquer maneira. Você está entrando pelo vivo e novo caminho que é o próprio Cristo. Uma vez que você decide por Deus, você tem um caminho que é Jesus e a ação do Espírito Santo para te motivar, para te ensinar, para dizer as palavras corretas. É maravilhoso. Uma das descrições para íntimo é entrelaçar ou entranhar-se. O Senhor nos fez do barro e soprou em nossas narinas, ali se entrelaçou, se entranhou o ser de Deus com o seu ser. Desde o princípio, o Senhor deseja e quer intimidade. Fomos nós que quebramos isso com o tempo, querendo os nossos negócios, os nossos desejos, a nossa maneira, a nossa forma, o nosso jeito. Com isso, o Pai se afastou de mim por conta de nossos pecados. Mas, graças a Deus, Ele enviou Jesus para morrer na cruz e quebrar, aniquilar a cédula que era contra nós
a respeito de nossos pecados. E Jesus nos comprou de todos os nossos erros. Ele nos comprou do mundo mal, nos comprou dos pecados. Hoje nós optamos por Cristo e nós também continuamos pecadores, mas agora comprados por Deus. Por isso, confessos, arrependidos e de uma maneira diferente. Por isso temos acesso a Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, em meio aos nossos erros e pecados. E como é que eu começaria a minha intimidade com Deus? De que maneira eu faria? Bom, Sandressa, eu sempre fazia quando as pessoas na minha casa iam dormir, para que eu tivesse o silêncio a meu favor, caso Deus quisesse falar comigo. E aí eu começava sempre lendo a palavra de Deus. Sempre, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir. E para se chegar a Deus, como eu disse, precisa ter fé. Então, começando lendo a palavra de Deus, sentindo já o Espírito Santo se mover e agir, e lendo a palavra de Deus. E logo após, ouvindo a palavra de Deus, vendo o que Jesus foi capaz de fazer, tanto que Jesus foi fiel a Deus e obediente a Ele, eu diria, Senhor, como se eu estivesse dialogando com a própria palavra. De repente o autor vai aparecer na sua sala. Eu diria tanto que eu começava a dizer assim, quando eu lia: Deus, o Senhor foi muito valente, Jesus, em morrer naquela cruz, o Senhor foi muito corajoso. Eu conversava assim, olhando para as paredes, para a televisão, mas eu sabia que eu estava falando com alguém direcionado, porque a palavra de Deus me garante isso. E se eu gostasse de um salmo, eu parava de ler e dizia assim: mas como é linda essas palavras, como entrou no meu coração, como me acalentou, sabe? Eu descreveria as coisas que eu sinto quando eu leio, até que ele venha e você possa sentir. Amém? Que você tenha a sua experiência ainda hoje com seu Deus. Que você tenha a experiência do quanto Ele te ama e o quanto você pode amar a Ele por intermédio do seu revelar, sabe? O nosso Deus é um Deus presente, um Deus de perto e um Deus de longe. E está com você agora. Somente creia, acredite e inicie a sua amizade com o Senhor.